Um campo, 22 jogadores, 2 traves e uma bola. Essa é a fórmula para uma das grandes paixões nacionais, o futebol. E o amor por esse esporte está além dos períodos de Copa do Mundo. O brasileiro e o futebol têm uma longa jornada todos os anos, com os times de futebol travando diversas disputas nos mais variados campeonatos. Mas você conhece bem os times brasileiros? Sabe quais campeonatos são esses? E como eles funcionam? No Bendita Hora de hoje, você vai saber mais sobre o futebol, seus times e campeonatos. Acompanhe! Ô pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Devia colocar futebol e Palmeiras. Futebol e Palmeiras a cada ano é a alegria do povo brasileiro. Futebol e Palmeiras a cada ano é alegria. Olha lá, por favor, por favor. Olha aí, coisa mais linda. Tá vendo? Então é isso que nós vamos conversar daqui a pouco, sobre futebol. Vai ser super legal, pode ter uma convidada de primeira aqui, tá? Mas antes do padre trazer a nossa convidada maravilhosa, que já é da casa também, eu quero mostrar pra vocês a Aline. A Aline, ela é super profissional, tá aqui, ó. Trabalhou tanto tempo aqui na Rede Vida e Televisão, jovem, uma daqueles... É tipo o Hendrick, sabe o Hendrick no Palmeiras? Jovem talento, é ela. Super capaz, inteligente, dedicada, versátil, simpática, queridíssima. E hoje Deus chamou ela para fazer um trabalho novo, fora da casa Rede Vida. Então, Aline, nós queremos agradecer você, que Deus te abençoe, tá certo? Você tem que estar sempre atenta àquela palavra de nosso Senhor, que disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa e vai para onde eu te enviar. Você fez um papel maravilhoso de trabalho aqui na Rede Vida. Tenho certeza que isso foi ótimo para você. Te deu experiência, te deu maturidade, te deu amigos e também gratidão a Deus, porque foi por aqui um trampolim para que uma vitrine para que outros pudessem perceber os talentos que você tem. E hoje Deus está te falando: Aline, agora vá para onde eu te enviar. Só tenho a agradecer, padre. Eu fiz muitas amizades aqui na Rede Vida. Também aprendi bastante coisa. Fui de estagiária para produtora, aprendi a melhorar minhas locuções, produção dos meus vídeos. Então, só tenho a agradecer. Maravilha, tudo você que é muito aprendi querida, aqui. viu? Você é muito querida. Que Deus Obrigada. abençoe você. Obrigado, tá? Obrigado por tudo. Tá bom? É isso aí, gente. A nossa querida Alinezinha. Tem pra ninguém, não. É, tá vendo? A Rede Vida é isso, gente. A gente também exporta talentos pro mundo aí fora, tá? Gente, é o seguinte, tá fazendo uns barulhinhos aqui, ó. É que o padre tá com o microfone aqui do lado, tá? A boca é aqui, mas a gente fala aqui e aqui. Ó, eu tenho alegria de ter aqui, mas antes do padre apresentar ela, vamos dar uma olhada. Tem um VTzinho já? Ou já não vai colocar outro? Então vamos apresentar ela, ó. Gente, ela é maravilhosa, super profissional, queridíssima de todos nós aqui da Rede Vida, narradora esportiva, hein? Palmeirense. Yes. Ah, aqui, palmeirense. A nossa querida Vivi Falcone. Tá aqui, Vivi. Deus abençoe você, Deus minha amiga. abençoe, padre. Amém. Nossa, que bacana. Prazer estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande. Ô, Vivi, o futebol realmente ele é uma das paixões, a paixão acho que mais antiga do povo brasileiro, do mundo. Sim. Do mundo, um dos esportes mais antigos também, não é o mais, mas se falando dos últimos séculos para cá, disparado, o futebol só vem crescendo, né? Não é à toa que é considerada a paixão, né? Já foi considerada a paixão nacional, agora é a paixão mundial, né? Porque o futebol... Ele se elitizou, Vivi? Você acha que o futebol também, porque ele era chamado das camadas mais inferiores. Sim, sim. Era a paixão do povo, povão, né? Daquela questão de ir para arquibancada, né? De estar em estádio. Eu acho que uma parte sim, a gente vê até pelos campeonatos, o formato que ganharam alguns campeonatos e principalmente a força que ganharam os campeonatos internacionais, né? Uma das coisas que às vezes eu pego um ponto é a questão que
às vezes, hoje em dia, envolve um pouco mais da questão financeira, se a gente for analisar, né? Tem essa questão de contratos milionários, de jogadores milionários, mas não deixa de ser a paixão, né? Não tem hoje, é difícil você ver uma família que não tem alguém que goste de sentar na frente da TV ou que goste de ir para um estádio para acompanhar o futebol. E no caso, para você, porque nem você é uma mulher, você é uma baita de uma profissional e você é narradora. Sim. As mulheres, a gente percebe que elas vêm ganhando também um espaço bem interessante no quadro, nesse advento do futebol mundial, tá certo? Que era algo que a gente sempre via antigamente mais os homens, como uma paixão. A mulherada tinha até aquelas que gostavam, mas acompanhavam mais os seus esposos, mais por causa do filho. Mas hoje a gente vê as mulheres não só torcendo, não só indo para os estádios no mundo inteiro que a gente vê, mas hoje mulheres como você e tantas outras que hoje são jornalistas esportivas, narradoras, a gente vê muitas narradoras também, sim, que até no primeiro momento falam, nossa, mas é uma moça que está narrando o jogo, é uma moça. Estão narrando muito bem as narrações. Como que você também, porque você é uma narradora, você é uma apaixonada pelo futebol, como é que você está vendo esse ingrediente, entre aspas, novo, mas talvez que já deveria ter sido mais antes trabalhado no nosso meio? A mulherada hoje é mais envolvida com o futebol. Hoje foram se criando mais espaços, né, padre? Mas, na verdade, é uma luta que ela vem de muitos anos, né? Atrás, né? Nós tivemos lá na década de 40 a proibição do futebol para as mulheres, né? As mulheres jogavam, mas foram proibidas porque não era considerado um esporte que mulher pudesse praticar por acharem que não tinha o corpo preparado para aquela prática esportiva. E por muito tempo isso foi proibido. Então, era difícil você ver, você ouviu falar. Eu, particularmente, eu cresci, assim, com esse meio do futebol, né? O meu pai, ele jogava no campo, no final da rua. O sonho dele, eu descobri depois, até dele falecido, que o sonho dele era ter se tornado jogador do Palmeiras. Então, ele que me deu a minha primeira bola e eu cresci, como eu cresci numa rua só com meninos, eu cresci jogando futebol, porque era o esporte que eu tinha acesso. Só que naquela época, por exemplo, eu não ouvia nada do tipo, você pode se tornar uma jogadora. Então, para mim, era somente uma brincadeira que eu tinha acesso. Eu não sabia que aquilo poderia se tornar uma profissão para mim, né? Para a gente ter essa ideia de como não chegava até a gente essas informações. Eu lembro que nos anos 90, depois de 96, 99 ali, que eu fui ter acesso a jogos da Seleção Brasileira Feminina, quando uma emissora aqui no Brasil passou a transmitir os jogos. E eu lembro que eu queria informações e eu não achava onde. Falava, nossa, mas eu quero saber se vai ter mais jogo, aonde que vai ter. E a gente não tinha isso na internet. Hoje você tem uma gama muito maior, porque foram promovendo esse espaço, né? E aí veio, desde 2018, os concursos para encontrarem narradoras, e aí em 2018 foi aquele choque, né? Eu fiz parte até desse movimento de 2018, porque é o que o senhor falou, ouvir uma mulher narrando, ninguém tinha ouvido nunca na vida, né? Tinha ouvido. Nós tivemos a Luciana Mariano ali nos anos 90, que deu o pontapé inicial, mas depois também foram fechados os espaços para ela. Então, a gente não tinha referência nenhuma, né? Quem estava começando não tinha referência. E, para quem ouve, é questão da cultura. Você está mudando uma cultura, né? E as pessoas não conseguiam entender. Então, é estranho uma mulher narrando. Claro que vai ser estranho. Você está acostumado a ouvir um homem, né? Então... Mas isso também mostra também, né, Vivi? Isso aí, essa explosão do futebol, realmente, como você falou, ele vem crescendo. O futebol também, ele cresceu, ele se eletizou. Hoje não é fácil você ir hoje num estádio e ficar dentro de um camarote para você assistir. Ficou bem caro. Então, houveram muitas mudanças, né? Os jogadores e técnicos hoje, dependendo onde do clube que eles estão, eles ganham uma fortuna. Sim. Aqui nós não estamos falando se merece ou se não merece, estamos falando que mudou muito o panorama, né? Do futebol. Mas assim, nós temos um VT aqui que vai mostrar um pouquinho sobre jogadores. Vamos ver para a gente abrir um pouco mais ainda essa questão sobre os campeonatos. Mas vamos dar uma olhada aí, ó. Analisa aí.
Vamos lá. O futebol é um esporte apaixonante que reúne milhões de fãs em todo o mundo. Mas quem são os maiores jogadores de todos os tempos? Essa é uma pergunta difícil de responder, pois envolve critérios subjetivos e diferentes épocas. No entanto, alguns nomes se destacam pela sua genialidade, talento e conquistas. Aqui vai uma lista de alguns desses craques que marcaram a história do futebol. Pelé. Considerado o rei do futebol, é o único jogador que ganhou 3 Copas do Mundo. Maradona. O argentino Diego Armando Maradona é outro gênio da bola, que encantou o mundo com suas habilidades, dribles e gols. Messi. Cristiano Ronaldo. O rival de Messi na disputa pelo posto de melhor jogador da atualidade, Cristiano Ronaldo é um atleta completo. Zidane. Esses são apenas alguns dos maiores jogadores de todos os tempos, mas há muitos outros que poderiam estar nessa lista. E você? Quem acha que faltou? Faltou um rapaz aí chamado Marcos Roberto Pires, tá? Que não deram oportunidade para o mundo conhecer o futebol dele, tá certo? Não deram. Mas, Vivi, olha aí que legal esse VT, porque esse VT ele mexe com a gente, né? Sim. Por exemplo, alguém que ele nunca vai ser, não deveria ser nunca comparado, mas se comparam é porque ele foi uma sumidade, que foi o Pelé. Ah, sim. Ah, não é porque nós somos brasileiros, não. Não, mas... O cara ganhou 3 Copas do Mundo, 3. Não é para qualquer um. 3. Fora os recordes que ele bateu em mais de 1.200 e poucos gols, em um tempo mais curto de carreira do que outros aí. Sem dizer que ele chutava de direita, de esquerda, cabeça e ainda foi goleiro. Passou uma vez, ele teve que ficar como goleiro. E era um cara sensacional. Então, todo mundo quer se comparar com o Pelé. Aí depois vem Maradona, vem Messi, Cristiano Ronaldo, o fenômeno, aí o Ronaldo Fenômeno, Zidane. Mas assim, é legal também que isso aconteça de tempo em tempo, para ver como que o futebol ele também foi pegando um enredo diferente, sim, né? Sim. Foi se movimentando, né? É isso que você disse, a gente tem os craques hoje em dia, mas não vai se comparar. Esses dias eu até li uma mensagem que disseram, porque o Santos, durante a Série B, não vai utilizar a camisa 10, né? Justamente em respeito ao Pelé. E aí eu lembro que teve um jogador, alguém até do Palmeiras, que falou da questão do Valdívia, que o Valdívia usou a número 10 na Série B. Mas eu achei legal o comentário da menina que ela falou, gente, mas não dá para comparar um Pelé com qualquer outra equipe ou qualquer outro jogador brasileiro que seja, não dá. Então, o respeito à camisa do Pelé é muito maior, né? Nós vamos mostrar aqui, Vivi, um momento que vai mostrar um pouquinho o Pelé, porque a gente tem que mostrar aquilo que é nosso também e que encantou o mundo. Ele foi considerado, quando ele morreu há 1 ano atrás, vai fazer 1 ano, né? Vai fazer. Não, foi no começo agora, né? Faz agora em dezembro, né? Vai fazer em dezembro. O mundo, em todas as manchetes do mundo inteiro, é uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Sim. Né? Morre o rei. O rei. Pronto. O próprio mundo disse, não tem outro, não haverá nem Messi, nem Maradona, nem Ronaldo, ninguém. O Pelé é algo que não dá para se comparar, tá certo? Não dá para se comparar. Eu não vi Pelé jogar, a gente vê pelos vídeos aí, tá? Mas os nossos pais viram, os mais antigos viram, e tem muita gente viva falando ainda. Pelé não tem como comparar. Por isso nós preparamos um trechinho aqui que eu vou jogar bola já para a Vivi também. Dá uma olhada aí nesse VT. Em 23 de outubro de 1940, nascia na cidade mineira de Três Corações um menino que mudaria a história do esporte mundial. Seu nome? Edson Arantes do Nascimento. Era filho do jogador João Ramos Nascimento e de Celeste Arantes, e na infância logo recebeu um apelido que o acompanharia para sempre: Pelé. Ao longo dos anos, aprendeu a jogar futebol com seu pai, cujo o incentivou a seguir a carreira de jogador. Seu primeiro time foi o 7 de Setembro, onde jogavam em um campo de terra batida. De lá foi para outros times pequenos, até chegar no Baquinho, time infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube. Pelé
tinha 13 anos nessa época e já se destacava no time, fazendo uma quantidade surpreendente de gols nos adversários. Em 1956, recebeu propostas de clubes para que pudesse se tornar profissional, e o eleito foi o Santos Futebol Clube. Fez sua estreia no time profissional em 7 de setembro de 1956, jogando contra o Corinthians de Santo André, onde marcou seu primeiro gol profissional. O Santos foi a casa de Pelé por 18 anos, inclusive foi dentro do clube que Pelé marcou seu 1000º gol no estádio do Maracanã contra o Vasco da Gama, seu time do coração. O lançamento é feito, vai lá Pelé. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Depois de longos anos de parceria, ele mudou de ares rumo aos Estados Unidos, onde fez parte do New York Cosmos, onde ficou até 1º de outubro de 1977. Seu último jogo foi justamente contra o Santos, onde venceu por 2-1. Durante esse tempo, também conseguiu fazer história com o Brasil, participando da Copa com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970. O Rei do Futebol, como ficou conhecido, nos deixou em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, depois de uma brava luta contra o câncer de cólon. Seu legado ficou eternizado na história do futebol brasileiro e mundial, e não deve ser esquecido jamais. Vivi, nós estamos vivendo também uma geração que, você vê, agora, acho que foi essa semana que nós ouvimos que a FIFA reorganizou a questão dos campeonatos mundiais. Sim. Não sei se você seguiu essa reportagem. E diz que agora a FIFA só considera campeão mundial do ano 2000 para cá. Então, Pelé, os campeonatos que o Santos teve do Pelé, não foi para a FIFA hoje, não é reconhecido. São Paulo perdeu um, já caiu um. A Flamengo perdeu outro. Grêmio acho que não sei quem ganhou, não. Não me lembro agora, acho que o Grêmio não. Como é que você vê isso? As gerações hoje, eles escolhem os melhores, dizem que esses caras que estão à frente, eu falo esses caras com todo respeito, né? Os que estão à frente hoje, eles decidem falando que é melhor, foi melhor, tem mais. Você acha que você você hoje trabalha com futebol. Você acha que isso está correto? Você acha que isso vai mudar um dia de novo? Como é que você vê isso? Acho importante, padre, a gente preservar a história do futebol, né? Eu acho que quando a gente mexe nisso, a gente começa a mexer na história. É a mesma coisa quando a gente se volta para o futebol feminino, quando a gente pega as equipes montadas antes dessa onda até que a gente está vivendo agora, que é o que a gente chama das pioneiras do futebol, que, por exemplo, a CBF ignorou durante muito tempo. Então, a CBF promovia eventos e simplesmente no museu da CBF não tem essas pioneiras do futebol. Certo. Então, a gente fica perguntando, cadê essa história? E aí, o que acontece? Quando a FIFA tem esses tipos de atitude, a gente está tendo alterações assim no formato de disputa também da Liga dos Campeões, da Europa. Eu acho que você começa a mexer na história, porque a gente tem que entender que cada fase da história, o futebol ele vai ser jogado de uma maneira. Então não dá para eu comparar o formato, a forma como o futebol é jogado hoje, com a forma como ele era jogado, por exemplo, na época do Pelé. Tem gente que quer ficar fazendo essa comparação, né? Falar, mas na época do Pelé não era tão difícil assim como é hoje. Hoje o campeonato é mais disputado, tem não sei o quê. Mas naquela época, com que bola os caras jogavam, né? Com chuteira, com que gramado. Com que gramado eles jogavam. Com que tecnologia física eles tinham. Exatamente. Hoje os caras têm uma tecnologia absurda. Então, são coisas que vão avançando. Agora, não dá pra gente ignorar aquela época e falar, não é considerado de repente campeão por causa do progresso do futebol, porque hoje ele está mais disputado. Não, para aquele tempo e para aquela época era o sistema de disputa que havia, claro. E aquele clube foi o melhor naquela época. Então não dá para a gente simplesmente passar uma borracha e apagar aquilo que foi conquistado. Por exemplo, o Império Romano só foi Império Romano
porque naquela época, com aquelas condições técnicas que eles tinham, eles foram os melhores. Mas se você for comparar hoje com um país hoje que tem os maiores arsenais bélicos e tecnológicos, você vai falar, não, nós vamos considerar que ele não foi o Império é esse que está aqui. Você vai anular a história da época, não é? Eu acho que é isso. Exatamente, que você tá é isso que eu estou querendo dizer. Você está anulando uma conquista de um clube, de repente, por questão daquela época em que foi disputado. Não dá, conquistou, é uma conquista, tem que fazer parte da história desse clube. Não dá pra gente simplesmente... Você acredita que então é capaz que um dia eles vão rever todas essas gente decisões? espera, é um pouco difícil, porque aí sendo até um pouco polêmica, a gente sabe que outras coisas envolvem essas questões hoje de FIFA, né? Tem a questão um pouco de poder, dessas questões que a gente sabe que infelizmente hoje envolvem o futebol. Mas a gente fica com a esperança de que um dia eles voltem, né? Até porque nós vamos ter que agora, talvez agora no ano 24, percorrer pela segunda vez ser campeão mundial como o Palmeiras. Pela segunda vez, porque acharam a Viva que em 51 não foi um campeonato mundial. E tinha sido, a FIFA já tinha afirmado que era. E agora não quer. Então a gente vai ter que pegar um segundo agora, né? Infelizmente, né? Vamos ter que pegar um segundo. Ainda bem que o Abel fica, né? Fica. Esse ano. Tinha-se essa dúvida se ficava ou não. Mas ele já disse que tem o contrato, depois vai rever junto à família e tudo mais. Mas tem essa perspectiva e dá para alcançar. O Palmeiras vem numa crescente muito boa, né? O Palmeiras, assim, ele é hoje... Não, agora sem clubismo, tá? A gente que gosta do futebol, o Palmeiras, na sua opinião, hoje está sendo uma referência na atual conjuntura, quando se fala de administração, de saber administrar bem a empresa Palmeiras, de investimento, de princípios de não gastar muito com loucura. Você acha que hoje o Palmeiras realmente está dando certo porque ele está pensando inteligente? É isso, na sua opinião? Sim, para mim sim. Apesar de muitos terem falado, poxa, não conquistou, teve aquela pressão toda em cima da Leila, né? Da questão de, não ganhamos a Libertadores. Mas a gente também precisa entender que um clube, ele estando bem, não quer dizer que ele vai ganhar tudo, né? Nós brasileiros, a gente tem muito esse costume de que tem que ganhar, pronto, se não ganhou já era, acabou. Todo mundo já começou, o Palmeiras está indo numa má fase, agora vai cair, vai não sei o quê. E não, a equipe mostrou maturidade, mostrou ali o desempenho. Foi uma época em que o Abel mesmo ficou mais calado, durante as suas entrevistas já não explodia tanto, e ali o time mostrou todo o preparo, além desse preparo, dessa questão que tem ali de físico e tudo mais, o preparo psicológico, que eu acho que é muito importante nas equipes hoje, né? Ter esse preparo... Isso prova o contrário com o Botafogo, no caso. Exatamente, que não teve essa estabilidade. Então, eu acho que hoje, sim, é um modelo de referência, o Palmeiras, para se seguir. Tem alguns clubes também que atuam nesse sistema, se a gente for pegar aí, o próprio Red Bull Bragantino deu uma surpresa durante o Campeonato Brasileiro, e você vê que é um trabalho que não começou sendo feito ontem, é um trabalho que já vem há um tempo. É que nós brasileiros, a gente tem que entender isso, que o trabalho, às vezes, ele leva um processo para acontecer. E esse processo, ele pode levar alguns anos. Os alemães falaram isso uma vez. Exato, que é isso que acontece. As Copas mais recentes, eles falaram que justamente, enquanto vocês estavam ganhando, nós estávamos já fazendo um plano de trabalho. Então, o Palmeiras também, desde que ele caiu aquelas duas vezes, ele veio fazendo um plano de trabalho. E esses outros times também, como o Bragantino, o próprio Atlético Paranaense, fazendo ótimos trabalhos que eles estão crescendo, né? Estão numa crescente. Estão numa crescente. E a tendência é que daqui para frente, né? A gente viu, querendo ou não, o São Paulo dando uma reerguida durante esse ano, né? Com ali o novo técnico. Eu acho que a tendência é o campeonato ficar cada vez mais disputado. Sim. Mas tem equipes que vai levar um tempo para que isso aconteça, né? O caso hoje em dia do que está acontecendo com o Corinthians, né? Como é que é o Corinthians? O que está acontecendo com o Corinthians. Então, mas vai melhorar também, tá? É uma questão de tempo. Essa é a expectativa. Quem mandou colocar esse time aí? Para com esse troço aí. Temos uma pergunta para você, Vivi. Vamos lá. Solta aí pra gente. Vamos lá. Quem você colocaria e quem você tiraria da seleção brasileira? Eu quero ver. Pode ser sincera? Sempre. Você é sincera. Eu tiraria todo mundo. Todos. Você tiraria o Neymar?
Olha, pra mim o Neymar, sinceramente, não tá fazendo tanta diferença. Não tá. Eu já... Infelizmente, assim, eu já não tenho o prazer de acompanhar a seleção brasileira em campo. Não tenho prazer nenhum. Eu acho que quase ninguém. Tem alguns que insistem, né? A última partida, eu comecei a ver, parei e não vi mais. Falei, não dá pra assistir o time do Brasil em campo. Então, eu acho que a seleção brasileira, o que acontece ali é muita questão, sim, de agentes. O que você vê ali são jogadores que têm agentes bons e que conseguem essa vaga na seleção brasileira, mas que não estão preparados para vestir uma camisa de seleção brasileira. Pode acontecer com a seleção brasileira, que é um futebol também, só que ela é uma outra instância. O que você e eu acabamos de falar sobre o Palmeiras. O Palmeiras começou lá atrás um processo que agora ele começa a colher os frutos. O Brasil, desde a última Copa, ele começou a cair. Cair, se tornou uma seleção que ainda, por causa da quantidade de títulos dela, ela ainda é respeitada no âmbito seleções. Tá? Mas não mais como futebol. Você acredita que vai precisar comer mais, vai colocar mais a carinha no barro durante um bom tempo, mas a tendência é fazer um replanejamento para um futuro? Então, só que para isso acontecer, a CBF precisa deixar o técnico escolher os jogadores. Que são os melhores. Exato, porque o que acontece hoje, que a gente vê nitidamente, é que a CBF não deixa, são os nomes que tem ali. Por exemplo, eu não concordo com o Alisson no gol. Eu não entendo o que o Alisson ainda está fazendo no gol da seleção brasileira. Todos os jogadores que estão ali, Gabriel Jesus, eu não sei o que estão fazendo ali. E aí você vê que tem essa questão também de que, muda o técnico, a gente vai colocar técnico tal, que tem esse estilo de jogo. Mas ele pode chamar quem? Os nomes que vocês já estão me dando? Que é essa ideia que dá. O estilo dele nos jogadores que eu desejo. Não adianta. E se isso acontecer, a gente vai continuar na mesma sempre. Legal, você vê que a Vivi tá falando? Tô falando pra você, é narradora pra caramba, é profissional essa menina aqui. Tá certo? A reformulação, então, ela tem que acontecer desde... Vamos fazer uma limpa nisso aqui, começar com outros jogadores. A CBF tem que deixar quem entrar ali trabalhar e vai comer muita grama, como o senhor disse. Vai comer muita grama, porque para vestir a camisa da seleção tem que Todos nós temos um pouquinho de um DNA de técnico, né? Técnico. O brasileiro tem. Todo mundo tem uma opinião. Eu não sei se você vai concordar. Eu acho que tinha que pegar esses garotos novos e dar uma chance para eles devagar. Não só dos que estão no Palmeiras, aqueles que estão no Atlético Paranaense, o Vitor Roque, esses do Palmeiras, o Hendrick, os outros que estão jogando. Tem muitos jogadores bons que a gente percebe que são grandes talentos que estão chegando, tá certo? Sim. E eu acho que dá pra gente pensar num futuro de uma seleção melhor. Mas eu concordo com você. Eu não colocaria a maioria desses que estão aí na frente, não. Não, o time não... Você vê que não tem aquela coletividade, né, como a seleção já teve. Falta muito ainda, né? Eu fiquei até com medo, o pessoal fala, não acontece. Eu falei, gente, eu tô com medo até da gente não se classificar para a próxima Copa. Porque do jeito que o negócio anda estranho... Eu acho que talvez a gente se classifique, mas você pode falar uma coisa cruel para eu fazer agora o meu merchan? Vocês não vão gostar do que eu vou falar. Eu preferia que pela primeira vez, o Brasil não se classificasse. Eu também. Para começar a ver toda essa mudança. Ó, daqui a pouquinho pode voltar a falar com a Vivi. Vivi, eu acho que o nosso tempo está acabando, mas vamos lá. E o Hendrick, hein? E o Hendrick? Olha, de verdade, não é porque agora nós somos palmeirenses, mas o menino é diferenciado, hein? Muita gente fala isso, né? Fala, porque você é palmeirense. Mas você percebe no toque de bola que ele tem diferença, Ele né? é diferente. Eu espero que ele mantenha a cabeça do jeito que ele tá. Você vê que ele é um menino que ele tem um bom preparo psicológico por trás, né? Então, ele não deixa se influenciar por tantas coisas. E eu espero que ele se mantenha assim, indo para o Real Madrid, que a gente sabe que quando você vai para um clube ainda maior, né, lá fora, às vezes tem aquela coisa do ego, querer subir um pouquinho, mas eu acho que ele está bem encaminhado, até mesmo psicologicamente, para se tornar um dos grandes. Eu acho que ele vai ser um daqueles jogadores brasileiros que a gente sentia falta, sabe? Ronaldo Fenômeno. Para mim, ele tem toda
a perspectiva para se ele tornar. Poderia ser, agora falando assim, a gente brinca bastante, ele poderia ser de um outro time, Sim. poderia ser do Corinthians, poderia ser do São Paulo, Flamengo, qualquer outro time. Eu fico feliz como brasileiro, porque nós estamos carentes de... Depois do Neymar, a gente não teve mais. E o Neymar é um craque, só que o Neymar ele não quis mais saber de jogar futebol. Ele se perdeu, né, nessa questão do futebol. Pra ele. E agora com essa lesão também, eu certeza que ele não volta mais a ser o mesmo. Jeito, né? Claro. A gente sabe que essas lesões graves no joelho, a gente já teve aí exemplos do Kaká, do próprio Ronaldo. Você não volta do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que o Endrick e o próprio Vitor Roque. O Vitor Roque também você vê que é um jogador diferenciado, que está indo para o Barcelona. Eu acho que são dois grandes jogadores que a gente vai ouvir. E quem sabe, né, finalmente depois do Kaká lá atrás, a gente volte a ter uma bola de ouro brasileira. Eu confio, eu acho que sim, tá? Tem o Vinícius Júnior, tem uma, né, o Rodrigo. O próprio Rodrigo. O Rodrigo tá jogando muito bem lá fora. O futebol tá gostoso de ver. Eu acho que independente da seleção não tá indo bem, essas ligas hoje, elas estão, apesar de ser um outro mundo, elas também estão sendo um aperitivo muito atraente, né, Vivi? Então, o pessoal hoje está acompanhando muito Premier League, Champions League, até porque isso está mais acessível agora para as pessoas assistirem, para as pessoas acompanharem. Não posso deixar de levantar a sardinha aqui para o futebol feminino também. A gente está com a copinha, inclusive, que a Rede Vida vai transmitir aqui no domingo agora, a final da copinha feminina, né? Copa São Paulo feminina, mais uma final carioca. A gente vai ter aí Botafogo e Flamengo disputando a decisão, a Rede Vida vai transmitir. E acompanhem, porque tá muito legal, a gente vê isso também, o desenvolvimento do futebol feminino, como tá bacana, como a qualidade das equipes vem crescendo e todo mundo tendo acesso, né? Então acho que isso que fica legal, porque a gente consegue assistir masculino, feminino e ficar por dentro de tudo. Eu tenho uma percepção minha, pessoal, eu acho que daqui a poucos anos não vai ter mais nada de empolgação sobre seleções mundiais, eu acho. Sim. Eu acho que vai ser só essas grandes ligas. Essas grandes ligas. Que vão entusiasmar o mundo do futebol. Olha, Vivi, eu amei a sua participação aqui. Eu quero que você volte. Queria que tivesse também o William aqui, que gosta de futebol. Sim, o William é maravilhoso. A gente bater um papo legal. Com em 2024, Palmeiras de novo, né? De novo, estamos aí. Já tem Paulista Grande Vivi. logo no início. Vamos, Paulista e o Endriquinho, hein? Vamos lá. Vivi, Deus abençoe Obrigada, você. Padre. Obrigada a todos. Arrebenta, narradora de primeira, hein? É a gente. Gente, olha aí, que Deus abençoe você, tá bom? Deus abençoe você, um final de semana abençoado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vai, Palmeira!